Vamos fazer uma leitura participativa. Eu lerei o primeiro versículo, versículo 19. E aí pessoas vão, um após o outro, lendo até o versículo de número 25. Tá bom? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. E tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Podem se assentar. Obrigado por sua leitura. Jovens, nós estamos aqui então diante do texto que é uma transição daquilo que o autor de Hebreus fala do capítulo 1, versículo 1, até praticamente capítulo 10, versículo 18, está falando sobre Cristo, o seu sacerdócio. Não é o nosso intuito falar sobre isso, mas a parte prática da santidade é falado então a partir dos versículos 19 do capítulo 10 até o final do capítulo 13 de Hebreus. Então aqui é uma exortação à santidade, ok? O versículo 23 está dizendo: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então nós somos privilegiados em estar esta manhã neste acampamento, para que nestes dias Deus possa falar aos nossos corações. É o meu desejo, minha oração, e espero que seja o seu desejo, espero que seja a sua oração. Ok? Nós não vamos falar sobre esse texto hoje. Eu creio que mais à frente outros irmãos irão utilizar esse texto como base da sua pregação. Mas nós vamos para Lucas capítulo 14. Só quis então que fizéssemos uma leitura e pequena explicação ali daquela parte, sem ser muito objetivo, um pouco mais superficial para dar o entendimento para todos. Mas nós vamos falar sobre Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33. Novamente, peço a gentileza de fazermos uma leitura participativa. Não vou pedir para que vocês fiquem em pé, podem ficar sentados. Então eu lerei versículo de número 25 e aí sucessivamente outros até o versículo de número 33. 25. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se atenta primeiro a fazer as contas do gasto, para ver se tem como se acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, Dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muito bem, até aqui. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos, entrando em sua presença santa esta manhã, rogar ao Senhor que por meio do Espírito Santo fale aos nossos corações. Não eu, Senhor Deus, mas que o Senhor seja exaltado, que o Senhor use a vida deste servo para transmitir qual o desejo do Senhor, qual a palavra do Senhor para cada um aqui presente. Nós temos o privilégio, Senhor, de termos um grupo de jovens tal como não tínhamos em anos passados. E isso nós queremos honrar ao Senhor. Mas também
é importante que eles entendam que o fato de estarem nesse acampamento estão sim para terem comunhão, estão para poderem participar das atividades, mas principalmente para ouvirem o recado do Senhor aos seus corações. Usa, Senhor Deus, cada um dos pastores, usa, Senhor Deus, o devocional, os devocionais, usa todas as coisas para que aqueles corações que estejam distantes sejam trazidos para perto do Senhor. Mas também, ó Deus, pode haver em nosso meio pessoas que não têm Cristo, pessoas que nunca foram salvas. Então, por essas nós também oramos, para que haja, Senhor Deus, em seu coração o ouvir do Espírito Santo. Oramos também por aqueles que são fiéis a Ti, que têm investido suas vidas diariamente a servirem ao Senhor, e por esses nós oramos que eles persistam em ser exemplos para todos aqueles que ainda lutam, ó Deus, para servirem ao Senhor. Ó Deus, queremos agradecer, damos-te graças, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje de manhã eu quero falar então sobre dedicação total a Cristo. Nós estamos então com o tema, hoje pela manhã, falando sobre comprometidos com Cristo. Então eu fiz aqui uma pequena pesquisa sobre as palavras dedicação e sobre a palavra comprometimento. Elas não são sinônimas em si, mas elas têm muitas coisas que se parecem umas com as outras. É importante deixar claro para vocês o seguinte: sem comprometimento não há dedicação, e sem dedicação não há comprometimento. Comprometimento tem o significado de empenhar, obrigar-se por compromisso, ou então pactuar. Quando alguém fala para você sobre compromisso, talvez venha à sua cabeça um compromisso de casamento. Um compromisso de casamento envolve muitas coisas. Sabemos que grande parte de vocês nem namorado tem ou nem namorado tem. Então isso que eu vou falar para vocês são coisas para o futuro. Mas um compromisso de uma pessoa para com outra não é um compromisso temporário. É um compromisso duradouro, até que a morte os separe. Até onde eu sei, o Mateus e a Carol são os que são mais perto a casarem. Né? O William e a Sabrina não estão aqui. Mas uma coisa é, aquilo que eles prometerão diante do pastor e das testemunhas, não é somente perante as pessoas, mas é principalmente perante Deus. Que eles serão fiéis um para com o outro. Então tem um pastor lá em São Paulo que fala uma coisa muito verdadeira. Que o homem, quando casa, ele assina um atestado de óbito. Aí as mulheres muitas vezes, ai, credo, mas é verdade. O homem morre para outras mulheres e vive apenas para a sua. Olha que bonito. Vocês já podem anotar e falar para as suas respectivas esposas. Né? Você está me matando para as outras mulheres. Mas, enfim, são compromissos sérios e duradouros que, como nós falamos, até que a morte os separe. Porém, quando nós falamos sobre um compromisso com Cristo, nós sabemos que Jesus não está fisicamente em nosso meio. Então, que tipo de compromisso que nós temos com Deus? Que tipo de compromisso que nós temos com Cristo? Meus queridos, eu acho que eu não falei o que significa a palavra dedicação. Dedicação tem o significado de condição de quem se dedica a algo ou alguém. Também diz que a dedicação é devotamento, entrega, sacrifício, manifestação de amor, apreço e consideração. Então, são palavras que elas têm algumas similaridades e nos servem hoje pela manhã para falar sobre uma dedicação total a Cristo. E esse texto aqui em Lucas capítulo 14 vai abrir a nossa mente para que você possa responder para si próprio se há um compromisso verdadeiro e real no seu coração para com Jesus. Então você vai responder, eu não responderei por cada um de vocês. Ok? Algo que eu quero declarar para você sobre este versículo que lemos. O comprometimento e a dedicação do verdadeiro servo
estão na renúncia de tudo aquilo que impede, ou que te impede, de ser um verdadeiro discípulo. Então são coisas que Jesus está deixando claro no texto que nós lemos. Renúncia e dedicação. É isso que nós enxergaremos. Nós veremos esta manhã 3 lições. Se caso você quiser anotar, fique à vontade. A primeira lição que Jesus nos ensina aqui no capítulo 14 é que quantidade não significa qualidade. Leiam comigo o versículo de número 25. A palavra de Deus está dizendo para nós: ora, ia com ele uma grande multidão. Jovens, o que é uma multidão? Um monte de gente. Beleza. Essa é a definição? Não, mas é a definição exata. Um monte de gente. No capítulo 14, Jesus começa sendo convidado por um fariseu para um banquete. E aí ele começa a dar algumas lições para aquelas pessoas que ali estão. O versículo 25 começa com Jesus já saindo da casa desse fariseu, e aonde Jesus ia, atrás de Cristo, iam muitas pessoas. Então o que nós falamos sobre isso? Quantidade não significa qualidade. Às vezes você pode olhar para a sua igreja e falar: nossa, mas tem tão poucos jovens aqui, tem tão poucos crentes aqui, por quê? Por que lá na igreja de fulano, Beltrano, tem 500 pessoas? Lá em São Paulo tem um lugar para 10 mil pessoas. Por que as igrejas aqui, elas são tão pequenas? Certa vez, eu vi um documentário muito interessante que eu sugiro aos pastores, chamado de Ministérios Fracassados. Por que ministérios fracassados? E isso eu quero deixar claro para todos vocês jovens. Ser um sucesso no ministério não quer dizer que você vai ser um pastor de multidões. No caso dos pastores. Ser um pastor de sucesso significa que você é fiel diante de Deus. Então, jovens, primeira lição que eu quero deixar claro para todos vocês: quantidade não significa qualidade. Não importa se a sua igreja tem 1 jovem. Não importa se a sua igreja tem 10 ou se a sua igreja tem 100. Na minha época de jovem, eu tenho 38 anos. Na minha época de jovem, na mocidade, lá em São Paulo, nós tínhamos em torno de 60 jovens. Mas já na igreja onde eu pastorei, nós temos 5, talvez? 5 jovens. Será que eu posso ser fiel numa mocidade onde tem 5 jovens? Posso e devo. Meus queridos, Jesus, quando ele começa aqui no versículo 25, a falar para as multidões, porque as pessoas que acompanhavam a ele, logo ele parou e começou a pregar. Ele aproveitou a oportunidade para deixar claro algumas questões que nós vamos falar mais para frente. Mas sobre essas multidões que acompanhavam Jesus, eram pessoas que estavam atrás dele. Mas o que Jesus fazia no meio das pessoas naquela época? Você lembra? O que Jesus fazia? Ele alimentou pessoas, ele fazia muitas curas, fazia milagres. Então isso chamava a atenção das pessoas. Muitos iam atrás de Cristo por aquilo que ele podia dar, por aquilo que ele podia fazer, e não por aquilo que ele realmente significa. Também podemos dizer que naquela multidão haviam pessoas que não tinham compromisso nenhum com Cristo. Estavam lá pelos motivos errados. Então também podemos dizer que algumas expectativas dessas pessoas eram expectativas erradas. E aí eu trago essa verdade para cada um de vocês. Por que você saiu da sua casa em Porto Alegre, em Alvorada, em Caxias do Sul, em Santa Maria, da onde quer que você veio? Por que cargas d'água você saiu da sua casa e você veio a esse acampamento? Algumas pessoas vieram para esse acampamento com o intuito de desencalhar. Vou ver se eu acho um crush. Algumas pessoas têm esse pensamento. Você pode pensar que não.
Mas existem alguns rapazes no acampamento que se vestem de Rambo e toda menina que passa... E nesses 10 anos de acampamento que eu acompanho, é uma verdade imutável. Sempre tem um rapaz que se destaca por ser o carente. Então, para toda moça que chega perto dele, ele acha que é uma potencial, vamos dizer assim, namorada. Mas isso também acontece com moças, mas não com tanta frequência como com rapazes. Tem muita gente que vem para casa ou vem para o acampamento porque nós temos boas cozinheiras. E realmente vocês concordam comigo que a comida no acampamento é 10, é nota 10. Eu tenho certeza que alguns de vocês não comem tão bem nas suas casas como comem no acampamento. Eu sei que se dependesse de alguns de vocês cozinhar, iam morrer de fome. Mas, por outro lado, vir ao acampamento para comer comida boa também não é um motivo correto. Algumas pessoas vêm para o acampamento por causa dos amigos. Olha, eu tenho amigos em tal igreja, em tal lugar, então o acampamento é o lugar que eu posso estar com eles. É um bom motivo? Sim. Mas é um motivo errado. Perdão, é um motivo errado. Por que é que vocês estão aqui? Em primeiro lugar, para que Deus fale ao seu coração. Não importa se você é jovem, adolescente, pastor, conselheiro, a palavra de Deus está aberta, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Então, este é o motivo que é importante para todos vocês. Todos os outros motivos são secundários. Todos eles são secundários, estão em segundo plano. Primeira coisa que você deve fazer aqui é se concentrar em ouvir a voz de Deus. É por isso que vocês têm tantas atividades espirituais. Você acha que o pastor Daniel, o pastor Odir, o pastor Antônio, o pastor Cláudio, você acha que eles não gostam de tempo livre? Porque você vai olhar lá e falar, nossa, que pouco que tem. Não, jovens. Não é que nós não gostamos, não é que eles não gostam. Mas que é importante você ter um tempo com Deus. Muitas vezes na sua casa você não tem tanto tempo com Deus quanto aqui no acampamento. Então nós queremos dar para vocês boas práticas para que vocês possam levar para suas casas. Então aproveitem para estarem mais perto de Deus. Ouça a voz de Deus através das pregações, no tempo do Deus e eu, e também no tempo do conselheiro. Até mesmo as atividades. É uma atividade espiritual porque nós estamos ali fazendo algo que Jesus nos manda, que é termos comunhão uns com os outros. Então, meus queridos, quantidade não significa qualidade. Então, nós já falamos aqui para vocês que talvez a sua motivação pode não ser aquela correta. Mas aí eu pergunto para você o seguinte: será que se pudéssemos ver o que há dentro do seu coração, será que há um real compromisso de ouvir a voz de Cristo neste acampamento? Será que há? E isso você vai responder. Então, olha, a primeira lição é essa: quantidade não significa qualidade. A segunda lição é que existem exigências para se ser um discípulo. Por quê? Se nós olharmos lá na sua igreja, ou se você olhar lá na igreja onde eu sou pastor, você acha que todos aqueles que frequentam a igreja são crentes fiéis a Deus? Sim ou não? Não. Será que todos os jovens, todos vocês que estão aqui hoje pela manhã, são jovens fiéis a Deus? Não sei. Talvez sim, talvez não. Cada um tem que responder por si. Mas o que Jesus diz é que existem algumas exigências para ser um discípulo. Primeiramente, a palavra discípulo significa um aprendiz. Uma palavra aí para você entender: estagiário. Pode-se dizer que ser um discípulo é ser um estagiário. Ou seja, o discípulo é alguém que acompanha o mestre a fim de aprender um ofício ou uma disciplina.
Na época que eu era jovem, nós fazíamos uma brincadeira que hoje em dia eu não vejo muito, que é siga o mestre. Então tudo aquilo que o mestre fazia, aqueles que estavam atrás deveriam fazer. É mais ou menos a mesma coisa que nós devemos fazer em relação a Cristo. Tá? Só uma informação a título de conhecimento. O termo discípulo era a designação mais comum para os seguidores de Jesus Cristo e é usado 257 vezes nos evangelhos e no livro de Atos. Então, se você, jovem, já entregou a sua vida a Cristo, você é um... As pessoas devem estar dormindo, não é possível. Se você já fez uma decisão a Cristo, você é um... Você é um discípulo. E um discípulo é um... seguidor de Cristo. Estagiário, vocês não falaram errado. É uma forma de você poder entender, uma forma mais, vamos dizer assim, contemporânea para você entender o que é um discípulo. Jesus nos fala no versículo 26 sobre uma exigência. Veja versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer não é você fazer passar raiva, tá? Alguns aí são craques em fazer irmão, pai e mãe passar raiva. Não é isso que está sendo dito. Aborrecer aqui está dizendo amar menos. Em algumas versões, na sua Bíblia, pode estar até mesmo a palavra odiar. Se alguém não odiar seu pai, não é odiar, ódio no sentido negativo. Mas é você colocar Jesus em primeiro lugar, inclusive acima dos seus familiares. Esta exigência deve ser dada prioridade máxima a Jesus. O que muitas vezes eu vejo? Eu vejo muitos jovens que têm várias prioridades e Jesus, que deveria ser a máxima, é muitas vezes a última. Pessoas que muitas vezes deixam a sua vida com Cristo em segundo plano para seguir os seus planos, os seus objetivos na vida secular. Não há nada de errado em você ter planos. Não há nada de errado em você seguir metas na sua vida secular. Só que se Jesus não for a prioridade máxima da sua vida, os seus planos e objetivos, eles vão tirar o seu foco e facilmente você vai sair dos caminhos de Deus. Então, ao dar o primeiro lugar a Cristo, pode parecer que odiamos os nossos parentes e amigos por causa de uma lealdade maior para com o Senhor. Mas não tem nada a ver. Jovens, agora em 2018, completou 20 anos que eu frequento uma igreja e acampamento. Aqui no Rio Grande do Sul, esse é o 10º acampamento que eu participo. Não me lembro de todo esse tempo, nesses 22 anos praticamente, de ter ficado em casa enquanto os jovens estavam no acampamento de carnaval. Eu não sou melhor do que vocês. Mas quando o nosso foco é Cristo, a gente não consegue ficar indiferente quando tem programações que honram o nome do nosso Salvador. Existem pessoas, até mesmo aqui dentro, que são mais devotadas ao seu time de futebol do que a Jesus. Eu faço essa pergunta lá na igreja. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Tem muitas pessoas que, se eu perguntar aqui, dá a escalação aí do seu time, a pessoa vai... dá a escalação dos 11 apóstolos. E aí? Aí fica difícil, né? Aí a pessoa começa... Mateus, Marcos, Lucas, João. Já errou. Já errou. Prioridades, jovens. Prioridades. Então Jesus está deixando claro, não quer dizer que você não tem que amar a mamãe e o papai. Não quer dizer que você não tem que amar os seus amigos. Você tem que fazê-lo. Mas Jesus deve ser o principal, vamos dizer, objeto de amor e adoração do seu coração. Também, Jesus está dizendo aqui no versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Quando você está entrando aqui, você vê que tem uma cruz ali. Significa que você tem que pegar uma cruz e sair andando por aí? Tem uma cruz de madeira ali. Se você não prestou atenção quando você sair, você pode prestar. Quer dizer que você tem que pegar uma cruz de madeira e sair andando por aí? Não, João. Não quer dizer isso. No tempo de Jesus, carregar a cruz significava morte. Claramente. Jesus estava dizendo que o que quer ser discípulo deve morrer para si mesmo, a fim de viver para quem? Para... O café estava ruim, gente. Quando eu cheguei, eu vi o Mateus com 2 lanches na mão de presunto e queijo. Eu só não gostei do ketchup que estava lá. Mas eu vi que tinha sustância lá. Vocês dormiram bem essa noite? Não? Que pena. Eu lamento, eu dormi. Não sei porquê. Mas no meu quarto estava quentinho, a minha cama estava ótima. Mas eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Ser um discípulo significa você morrer para si e viver para Cristo, meus queridos. Isso é claro. O que significa isso? Substituem seus sonhos, objetivos e desejos pelo plano de Deus. Trocam o seu caminho pelo caminho de Deus. Eu tenho a plena certeza que se eu perguntasse para todos vocês, você ama Deus? A resposta de todos vocês, sem sombra de dúvida, seria sim. Só que, olha, tem um ditado que todos vocês conhecem. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Tem muitos de vocês que estão sentados com as suas vidas nas suas mãos. Estão vestidos como os demais. Vão cantar os hinos como os demais. Vão participar de todas as atividades como os demais. Mas o seu coração não pertence a Cristo. Como que eu sei? Porque as nossas atitudes é que falam mais do que as nossas palavras. O que adianta eu dizer, olha, eu sou de Jesus, mas lá fora eu não ajo como um cristão? Você sabe aquilo que entra pelos seus olhos, aquilo que entra pelos seus ouvidos, aquilo que sai pela sua boca e aquilo que você faz com o seu corpo. Não adianta nada você dizer para mim e para os pastores que estão aqui que você ama Jesus, mas as suas atitudes negam as suas palavras. Você não está mentindo para mim, você está mentindo para você mesmo. Porque nós cremos num Deus que é onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o mais profundo do nosso coração. Então, à medida que eu digo que amo a Jesus, mas as minhas atitudes demonstram o contrário, eu sou mentiroso. Li este versículo de 1 João, inclusive, abra lá, vamos lá, 1 João, capítulo 1. Falando sobre isso, lá na Igreja da Tristeza, recentemente, comecei um estudo breve aqui no livro de 1 João. Veja comigo, versículo 5, capítulo 1, versículo de número 5. Prestem bem atenção, por favor. 1 João não é Evangelho de João. 1 João, capítulo 1. Se porventura você não encontrou, pede ajuda para alguém do seu lado aí para te ajudar. Vou esperar um pouco e aí todos podem encontrar, ok? 1 João, capítulo de número 1. Preste atenção no versículo 5 em diante. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. João, que escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, era um apóstolo. Então, quando ele diz que dele ouvimos, está falando sobre Jesus. Preste atenção. E vos anunciamos que Deus é... Quando eu perguntar, vocês respondam forte. Vamos fazer esse compromisso entre nós? Deus é luz. E nele não há nenhuma
não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Então você, jovem, que está lá na mocidade no sábado, mas lá na sua casa está no... Lá na sua casa, você está vendo as coisas que não devem, ou na rua você está vendo as coisas que não devem. Se você está lá na sua escola, ou lá no seu trabalho, enfim, aonde você estiver, fazendo coisas que não devem, segundo a palavra de Deus, você é um mentiroso. Porque o Deus que nós servimos é luz e nele não há treva nenhuma. O coração de cada um de vocês esconde o real sentimento que você tem em relação a Deus. Alguns estão aqui essa manhã, podem frequentar a igreja que for, mas você não ama a Deus. Porque as suas obras mostram que você não anda na luz. Então, quando Cristo diz que cada um deve carregar a sua cruz, você não pode dizer que ama a Deus, mas com as suas atitudes você negar as suas palavras. Não pode. Se eu digo que eu sou um cristão, eu devo viver como um... Isso é óbvio. Eu vou deixar uma coisa esclarecida para todos vocês. Talvez você ache que os pecados que estão ocultos no seu coração, ninguém sabe, que você pode continuar praticando. Qualquer coisa. Imoralidade, pornografia, mentira, fofoca, namoro com incrédulo. Você pode achar que ninguém sabe. Deus sabe. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você está enganando a si mesmo. Então, volte lá para Lucas capítulo 14. Duas exigências nós falamos. Dar prioridade máxima a Cristo, tomar a cruz e seguir. Então, olha só. Muitos querem viver para si mesmos e não para Deus. E aí, jovem, a sua vida pertence a quem? Você não precisa responder, por favor. Porque, como eu disse, as suas atitudes vão demonstrar a realidade do seu coração. Ok? E também, uma outra exigência, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, então, que você tem que ser pobre para ser um discípulo de Cristo? Não. Quer dizer que eu não posso ter nada? Não. Não é isso que quer dizer. Jesus está deixando claro que alguém que está agarrado a bens materiais não pode ser o discípulo de Cristo. Obrigado, pastor Daniel. Jovens. Muitos jovens que estavam naquela mocidade, de 60 jovens que eu participei 20 anos atrás, hoje não servem mais ao Senhor. Eles trilharam caminhos errados por sua própria conta e risco. Os olhos deles foram tirados de Cristo por coisas que são passageiras. Esse final de semana casou um jovem que eu conheço com uma moça incrédula. E qual é o problema disso? O problema é que a Bíblia deixa claro que não há comunhão da luz com as trevas. O padrão de Deus é um padrão alto. Tem gente que fica brava. Eu não vou mais para a igreja batista porque lá é muita regra. Olha, gente, quem faz a regra lá na igreja da tristeza não sou eu, nem o pastor Daniel. A regra lá é a palavra de Deus. Se o teu pastor te cobra segundo o que diz a Bíblia, não é porque ele é
muito rígido, porque a sua igreja é muito rígida. Entendam uma coisa. Satanás é o inimigo de Deus, e sendo inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. Não é verdade? Ele procura sempre enganar os cristãos, a todo custo. Às vezes você acha que aquele gurizinho bonito da escola, que te dá atenção, que pega na sua mãozinha, moça, né? Claro, não é homem não, por favor. Aquele rapaz, hoje em dia, né? Não sei, né? Vai saber, mas enfim. Aí tá lá você, moça, né? E aí chega aquele musculoso, bonito, oi. Você quer alguma coisa? Eu posso te ajudar em algo? E aí os seus olhos começam igual o Chaves, né? A piscar coraçãozinho e você acha, ai, agora achei meu príncipe encantado. Porque você olha, né? Você olha para aqueles rapazes bonitos da escola e você olha para aqueles rapazes da Cojubaçu, você vai falar, misericórdia. Deus teve misericórdia de mim e de muitos aqui. Amém. Mas sabe, jovens, o que Satanás faz, segundo a palavra de Deus, é matar, roubar e destruir. Deus já deixou claro o caminho que nós devemos trilhar, que é sermos fiéis. O que Satanás vai fazer? Ele vai fazer de tudo para que os seus olhos possam ser tirados do caminho. Vocês sabiam que nunca antes na história da humanidade foi tão fácil conhecer e servir a Deus do que nos dias atuais? Sabia disso? Não sabia? Pois bem, eu lhe digo. Na época que eu, pastor Odir e pastor Antônio, éramos jovens, a gente não ficava parado em casa com o celular na mão. Sabe por quê? Porque não tinha. Não existia. Só que nós tínhamos vida. Quantos aqui já arrancaram o tampão do dedo do pé? Ou você nem sabe o que é isso? Beleza. Pouco mais da metade. O tampão do dedo do pé é aquela parte da frente do dedão que quando você está jogando bola na rua, você vai chutar a bola e você raspa no chão. É uma delícia. Só que não. Mas aqueles que já fizeram isso é porque eles têm vida social. E tem muitas pessoas que não têm, porque são presas a esse aparelho. Prestem atenção, a tecnologia não é uma coisa ruim, mas na mão de quem não sabe usar é uma âncora. Então, o celular, ele pode ser usado para muitos bons fins, mas para aqueles que não sabem usar, é a perdição. Então, Deus tem permitido certas coisas, e eu já tenho falado isso, que tudo aquilo, seja provação ou tentação que Deus permite nas nossas vidas, não é que Deus possa ver se nós somos fiéis, porque Deus sabe de tudo. É para que você saiba se você é fiel a Deus ou não. Tudo que acontece na sua vida, até mesmo as tentações, Deus permite para que você possa escolher quem é o seu Senhor. Tem muitos que passam a semana inteira comendo na mesa de Satanás, ouvindo as músicas do mundo, vendo coisas que não devem, fazendo coisas que não devem, mas estão lá no final de semana, minha vida entrego a ti. Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. E sabe, jovens, uma vida cristã hipócrita não vai te levar a lugar nenhum. Não vai. Então Jesus está deixando claro, renunciar a tudo quanto tem. Quando Jesus chamou Simão, André, João e Tiago, o que eles fizeram? Se você ler lá os evangelhos, diz que no caso dos pescadores, eles largaram as redes imediatamente e seguiram Jesus. Imediatamente. E seguiram a Jesus. É o que está faltando para alguns de vocês, jovens. Largar aquilo que está emperrando a sua vida e servir a Jesus.
Alguns precisam largar até mesmo namorado e namorada. Talvez noivo e noivo. Porque se a pessoa que diz que te ama não te traz para mais perto de Deus, não é um amor verdadeiro. Amém. Não é. E eu já vou logo dizendo para vocês. Aqui, e isso é normal, e agora eu estou falando sério. Nós temos, honestamente, todos vocês moças são bonitos. Todos vocês rapazes são feios. Mas você pode ver alguma moça que o seu coração vai começar a palpitar. Eu levo o médico, daí tá pra... Isso. Obrigado. Mas antes de você firmar um compromisso de oração, olhe a vida dela com Deus. Olhe a vida dela com Deus. Porque os casamentos mais bem-sucedidos são aqueles aonde marido e esposa buscam a Deus juntos. Então não adianta, jovem, você vislumbrar uma vida boa no futuro se você não começar no presente a fazer escolhas espirituais. Então, renunciar tudo que tem. E finalmente, a terceira lição é que a dedicação total tem um custo que deve ser avaliado. Nós vimos já 2 lições. Quantidade não é a mesma coisa que qualidade. E também existem exigências para ser um discípulo. Dar prioridade máxima a Cristo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, renunciar tudo o que tem por Cristo. E finalmente, a dedicação total tem um custo que deve ser avaliado. Veja versículo 28 comigo, espero que todos estejam lá em Lucas 14. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Deixa eu explicar brevemente para vocês o que quer dizer aqui. O que está falando aqui, para alguns de vocês que ainda são muito novos, não é uma realidade. Mas para vocês que já têm uma determinada idade, você trabalha, significa o seguinte: antes de você fazer alguma coisa, se você quer possuir algum bem, se você almeja algo para o futuro, você precisa sentar e planejar. Eu imagino que os casais que estão aqui casados, eles não olharam e falaram: vamos casar, não temos nada para fazer, vamos casar. Vamos pegar qualquer casa aí, mora debaixo da ponte, come qualquer coisa. Não é assim que funciona. Você tem que sentar, olha. No caso, é a mulher que tem que chegar para o homem. Se o homem chegar para a mulher, alguma coisa está errada. Aonde é que nós vamos morar? Primeira coisa. O que é que nós vamos comer? Você vai sustentar, não os meus vícios, mas vai sustentar as minhas maquiagens. Como? Tem que se planejar. Porque se não houver planejamento, a possibilidade de fracasso é muito grande. Jesus está falando de 2 tipos, ou 2 exemplos. Primeiro, alguém que diz: vou construir uma casa. Ele tem que planejar: vou gastar tanto com isso, vou gastar tanto com aquilo, vou gastar tanto com aquilo. Por quê? Porque se ele começar e não terminar, as outras pessoas podem olhar a sua falta de planejamento e rir da cara dele. É a mesma coisa, ele fala de um rei que tem um exército menor do que o outro. Ele tem que se planejar. Existem alguns filmes muito bons que você pode assistir que falam sobre táticas militares. Como pequenos exércitos venciam exércitos gigantes por causa de tática. E aí, se o rei ele vê que não vai conseguir vencer, manda uma embaixada de paz. Por quê? Porque senão ele vai perder. O que isso significa para cada um de nós?
Você já avaliou qual é o custo de servir a Jesus? Já avaliou? Eu vou te falar o que custou para mim, que fica mais fácil. Na minha época de jovem, custou várias reuniões de família. Vários almoços, vários jantares. Por quê? Porque muitos deles queriam se reunir no domingo, mas eu estava servindo ao Senhor. Em vez de ficar vendo os meus tios enchendo a cara de cachaça, eu ficava com os irmãos em Cristo tendo comigo. Porque os almoços na minha família era para ver os meus tios bebendo cerveja e caindo de bêbado. Também, o preço para eu servir a Jesus foi no ano 2000. Eu saí da minha casa em São Paulo. Fui estudar no seminário em Curitiba. Fiquei 5 anos lá. Voltei para Barueri. Fiquei 3 anos em Barueri. E aí depois Deus me chamou aqui para o Rio Grande do Sul, aonde eu já estou há 12 anos. Eu não sei o que é passar Dia das Mães com a minha mãe. Eu não sei o que é passar Dia dos Pais com meus pais. Eu não sei o que é passar aniversário da minha mãe. Eu não sei. Mas posso deixar uma coisa bem clara para vocês? Vale a pena. Vale a pena, jovens. Porque eu sei que tudo aquilo que eu tenho feito não é para engrandecimento mesmo. É para a glória de Cristo. Jesus nos deixa bem claro que todo e qualquer trabalho para que uma alma possa ser salva, vale a pena. Vocês, jovens, não imaginam que o trabalho para esse acampamento começou ano passado. Vocês não imaginam o trabalho que a liderança tem para que tudo possa sair nos conformes, para que vocês possam ser abençoados. Então, qual que é o custo de servir a Cristo? Eu vou perder as minhas amizades, as minhas amigas na escola não vão querer ser minhas amigas, ou os meus amigos na escola não vão querer ser os meus amigos. Que não seja. Não seja. O maior problema é que muitas vezes os seus olhos enxergam coisas que para você é necessário, mas que na verdade não tem valor nenhum. Muitos têm trocado as suas famílias, o amor de pai e mãe, por drogas. Quantos jovens não têm se entregue ou se entregado às drogas? E isso começa por causa de más influências. Jovens, por favor, será que a gente precisa desenhar para você que uma pessoa incrédula não quer o seu bem? Quem é o seu verdadeiro amigo está aqui dentro. Está lá na sua igreja. Não são aqueles que não são filhos de Deus. Então Jesus está deixando claro para cada um de nós que os custos, eles são difíceis, mas vale a pena. A vida cristã é fácil? Não. Se alguém diz para você que a vida cristã é fácil, mentiu para você. Não é fácil. Só que por outro lado, eu estava ontem conversando com a fisioterapeuta, eu faço fisioterapia, né? Você vai ficando velho, você tem que fazer fisioterapia. Eu não sei o que é feriado de carnaval sem estar no acampamento. Ela me olhou assim como se eu fosse o ET. Mas na cabeça dela, ela quer ir lá, igual esses bestas aí que ficam lá pulando, igual o Zé Mané lá no meio da avenida, lá, e eles acham que isso é alegria. Paciência. Só que para mim isso não tem valor nenhum. O problema é quando muitos jovens começam a invejar aquilo que os incrédulos fazem. Então, cada um deve calcular o preço antes de começar a seguir a Jesus. Meus queridos, nós vamos concluir essa manhã olhando João capítulo 6. João capítulo 6, por favor. Vamos para o versículo de número 60.
Evangelho de João, capítulo de número 6. Olha o que aconteceu com a multidão quando ouviu as exigências para ser discípulo de Jesus. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eu tenho certeza que hoje pela manhã tem pessoas que, se pudessem não estar aqui ouvindo essa pregação, não estariam. Alguns talvez tenham vontade de pegar, levantar e ir embora. Esses não são os verdadeiros discípulos. Jesus pregou para uma multidão. Quantos foram os discípulos? 11. 11 foram os discípulos. Gostaria muito de acreditar que aqui entre vocês possa haver 11 discípulos fiéis de Cristo. Eu quero muito acreditar nisso. Só que não adianta nada, João. Você falar, mas as suas atitudes quando você está fora daqui, você sabe. As redes sociais de vocês mostram para nós aonde está o seu coração. Eu não preciso ir até a sua igreja. Muitos de vocês me têm como amigo. Inclusive, se você quer fazer coisa errada, pode me excluir. Não tem problema nenhum com isso. Eu até agradeço. A Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, essa manhã, eu pergunto para vocês, qual a decisão que você vai tomar? Porque todos nós fazemos parte da multidão, ou já fizemos parte da multidão. Qual a decisão que você vai tomar? Qual escolha você vai ter? Você vai servir a Jesus? Ou então você vai continuar vivendo essa vida de mentira que você acha que você está abafando e que só vai te levar à perdição? É uma escolha que cada um de vocês tem que fazer. Eu, como pastor, os pastores lá atrás, a liderança do Corpo Iguaçu, não pode fazer. É você que tem que escolher. Então eu pergunto a vocês, qual a decisão que você vai tomar? Convido a todos que abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos nesse momento. Todos com as cabeças baixas e olhos fechados. Porque somente você e Deus é que conhece o seu coração.